Dar um presente nada mais é do que a arte de reconhecer através deste ato a importância de uma pessoa em sua vida. Sabe-se que é um costume muito antigo, embora não se saiba dizer ao certo nem quando ou onde começou. Um dos relatos bíblicos mais conhecidos sobre esse assunto diz respeito aos reis magos que foram visitar o menino Jesus e lhe presentearam com ouro, incenso e mirra. Quando damos um presente, separamos algo que poderia ser nosso para ofertar a alguém a quem desejamos muito agradar. Porém, preferimos trocar o benefício de ter algo palpável em nossas mãos pelo benefício do sorriso e do brilho nos olhos de alguém que nós amamos ou que pelo menos desejamos presentear. E a alegria vivenciada ao dar um presente faz tão bem que há quem diga que dar um presente é mais benéfico para quem o deu do que para quem o recebeu. Os presentes podem ser dados como forma de amenizar um erro, um pedido de desculpa e é também conhecido como uma das linguagens do amor. E por fim, convém lembrar que os melhores e mais valiosos presentes do mundo não se compram com dinheiro. Um beijo, um abraço, um carinho, um pouco do seu tempo e da sua atenção não custam nada e valem muito, tanto para aquele que dá como para aquele que recebe. Porém, o maior, o melhor, o mais valioso presente que qualquer ser humano já poderia ter ganho em sua vida é uma segunda oportunidade. Segunda oportunidade essa que é nos dada através da graça de Jesus Cristo que nos deu a salvação. E por isso, o programa Vida Mais Viva traz a partir dessa semana a série intitulada Graça. Você e eu vamos entender a cada semana um pouquinho mais sobre esse tão maravilhoso presente, o qual você e eu nunca poderíamos ter nada melhor. Então acompanhe o programa Vida Mais Viva, que está começando agora com a série Graça. Você é muito bem-vindo ao programa Vida Mais Viva, que acaba de começar. Nós estamos muito felizes e com o coração grato, porque nós estamos aqui pela graça de Deus e porque você está aí nos assistindo. E por falar em graça, falei pela graça de Deus, você sabe tudo sobre graça? Você sabe tudo sobre salvação e que impacto isso pode causar na sua vida? Nós estamos numa TV que fala muito sobre Deus e sobre relacionamento com Deus, mas nós estamos aqui, o programa Vida Mais Viva, iniciando uma série especial. Eu estou feliz por apresentar essa nova série. Nós vamos falar bastante sobre essa questão da salvação, da graça e do papel que isso tudo ocupa na sua e na minha vida. Antes de apresentar os nossos convidados, porque hoje nós temos dois, eu gostaria de pedir a você que nos assista e compartilhe quais são os meios pelos quais você pode compartilhar e falar conosco. Nós temos um canal no YouTube que você pode acessar os programas anteriores e nos ajudar a divulgar. Nós temos também a página do Facebook que você pode entrar, curtir e comentar. E nós temos também um pedacinho lá no blog da TV Novo Tempo. Lá nós temos o blog do programa Vida Mais Viva, em que queremos ouvir você. Você pode entrar lá, deixar seu comentário e a sua sugestão. Enfim, vamos agora apresentar os convidados de hoje. Nós estamos aqui com o professor Benedito Muniz e com o pastor Chaguri. Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre eles, mas eles estarão conosco durante mais vezes. O professor Muniz, ele é formado em teologia, ele atua na área de consultoria de empresas e especialista na área da graça, isso mesmo? Sim, gosto Deixa um desse comentário, assunto. Então deixa um comentário, um oi para quem está nos assistindo, professor. Ok, será um prazer conviver com vocês durante esses programas esse assunto da graça de Deus, do seu amor por nós, estará sendo enfatizado. E obrigado pela oportunidade. Muito bem-vindo, viu? E agora, pastor Chaguri, o querido pastor da igreja onde acontecem as gravações do programa Vida Mais Viva. O pastor Chaguri é pastor da igreja adventista do Sétimo Dia Central de São Caetano do Sul. Além disso, ele é doutorando pelo Mackenzie. Falei tudo, pastor? Tudo não, né? Tudo tá bom. Mas tá bom, para começar, ótimo, né? O senhor pode falar agora com quem está nos assistindo, embora já fale todas as semanas. Deixa um oi para quem está nos assistindo. Uma grande alegria participar mais uma vez do programa Vida Mais Viva, pela TV Novo Tempo. Felicidade estar com o nosso amigo Muniz, especialista na doutrina da graça. E durante esse período que estaremos juntos aqui, trabalhando, mencionando, estudando a doutrina da graça, creio que será de grande importância
para a vida dos filhos de Deus nessa terra. Com certeza. Ambos você que está nos assistindo já conhece. O professor Muniz já esteve conosco aqui falando sobre os temperamentos e o pastor Chaguri fala toda semana para você. Hoje vai falar também na entrevista. E a minha primeira pergunta é para o senhor, pastor. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre como ficou o estado do ser humano depois do pecado. Porque eu imagino que quem está nos assistindo já saiba que nós somos criados com a natureza de Deus. Quando o ser humano pecou, algumas coisas mudaram. E o que mudou nessa natureza humana? Você pode, basicamente, introduzir esse assunto para nós? Sim, claro. Nós temos que entender que a palavra de Deus nos explica que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Ou seja, Deus fez o homem perfeitamente. O homem ele era perfeito em um todo, no seu físico, no seu moral. Ele era um homem perfeito. E entrou o pecado no mundo, isso está em Gênesis, e esta imagem de Deus que estava no homem, ela se tornou latente, ou seja, ela se tornou separada do homem, aguardando um ponto de despertamento. E com isso o homem se inclinou para o mal, porque já não tinha mais esta imagem viva na vida do homem, e ele se inclina para o mal. Então, o ser humano, por natureza pecaminosa, ele é inclinado para o mal. Ele ficou totalmente mal ou não totalmente bom, nem totalmente mal? Difícil essa pergunta, né? O homem, ele ficou totalmente inclinado para o pecado, Tá. mas com esta imagem de Deus ainda presente, mas, digamos, escondida, aguardando um momento certo em Cristo, a fim de ser despertada e regenerar o ser humano, transformar a vida do ser humano. E agora, professor Muniz, você pode dizer então para nós o que seria esse homem natural que se fala tanto por aí, dessa natureza humana? O homem natural, ele foge das coisas de Deus. Esse o nome, é isso que ele está falando. Após o pecado, é o Adão fugindo de Deus. Entendi. Ele ficou avesso às coisas de Deus. A Bíblia tem algumas declarações, ele está morto em pecados, ele está doente em pecados. Mas a imagem de Deus não ficou completamente obliterada, eliminada dele, como disse o pastor Chaguri, muito bem. Para nós compreendermos, por exemplo, Pode falar. É só fazer uma comparação entre o ser humano e os demônios. Demônio é absolutamente depravado, ele não tem livre-arbítrio. Essa parte ele da não natureza divina se extinguiu completamente nele. Ele não pode optar mais entre o bem, ele não é mais sensível ao toque divino. Os demônios não são mais sensíveis a isso. Entendi. O ser humano... Essa é a diferença. É a diferença. O ser Entendi. humano pode ser despertado. Essa, aliás, é a grande boa notícia para todos nós. Com certeza, é uma excelente notícia. Você e eu temos esperança, né? Temos salvação. E eu gostaria que você dissesse como as religiões enxergam esse homem natural. As religiões monoteístas enxergam esse homem natural. Pastor Chaguri é um homem Pois não, de pastor uma Chaguri. boa formação árabe aí, né, pastor? As três grandes religiões do mundo, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, são religiões monoteístas, acreditam em um só Deus. Sim. Né? E todas elas acreditam que o homem ele foi corrompido por causa do pecado, foi destruído por causa do pecado. Tá. Entretanto, com algumas diferenças entre elas, né? Nós cristãos acreditamos que o homem, ao ser corrompido, ele tem a grande oportunidade de reatar um laço amoroso com o Senhor Deus, através de Jesus Cristo. E isso se dá pela pessoa de Cristo na vida do homem. Mas as religiões, por exemplo, o islamismo, o judaísmo, esse mérito de laços de amor, esse mérito acontece através do esforço pessoal e não de uma ação externa que nós cristãos acreditamos que esta ação externa se dá pelo Senhor Jesus Cristo. Unicamente pelo Senhor. Unicamente pelo Senhor Jesus Cristo, a atuação do Espírito Santo na vida da pessoa. Entendi. Agora, o islamismo acredita que esse reatar do laço amoroso, essa regeneração... Tem participação humana. Participação totalmente humana.
totalmente humana. O homem, ele participa 100% da sua salvação, concedida por Deus, não por morte de cruz, mas pela misericórdia de Deus. E o homem agora participa totalmente da salvação através da obediência, através da sua comunhão, das suas próprias escolhas. Deus, ele não tem absolutamente nenhum tipo de ação na vida daquele homem. Apenas o homem, ele vai fazendo suas escolhas, ou escolhe para o mal, ou escolhe para o bem, para Deus, e vai crescendo na salvação até chegar ao ápice da salvação, que eles chamam de a transformação total, que é a santidade, né? Entendi. Isso no islamismo. No islamismo, e no judaísmo isso. dessa forma, e no cristianismo o ser humano não tem participação. A proposta do cristianismo, proposta bíblica, é de que a salvação foi um ato essencialmente, totalmente divino, né? Desde a sua providência. O ser humano é tão somente objeto dela. O ser humano não é coautor da salvação em nada. Ele é tão somente, a sua única participação é a sua grande necessidade. Por isso, a Bíblia diz que a salvação é uma providência de Deus, fora de nós, sem nos consultar inclusive. E ele chega, quando ele chega com a proposta de salvação, ele chega com uma proposta de perdão, Sim. Uma proposta de busca. Tudo inicia nele, nós somos apenas o objeto. E aí nós vamos reagir positiva ou negativamente a isso. Não tem como você ficar inerte. Parece uma coisa que a gente está acostumado a ouvir. A salvação, o cristão e quem acompanha a TV Novo Tempo, com certeza, ouve muito falar sobre isso. Quem é cristão, a salvação vem de Deus, a salvação vem de Deus. Mas eu gostaria que vocês falassem um pouco que consequências que isso pode trazer quando a gente não entende isso de fato. Porque, na verdade, muitas vezes a gente ouve, mas não entende. A gente fica meio que brigando com Deus pela salvação, por ter mérito nesse processo. Eu gostaria que vocês dissessem, basicamente, que consequências isso pode trazer para mim, para quem está nos assistindo, para vocês também, que são objetos da salvação. Como isso se dá, essa questão de não entender esse processo da salvação como vindo exclusivamente de Deus, de brigar com Deus com relação à salvação? É uma pessoa que não entende a salvação como um mérito de Deus ao homem, uma atitude de Deus ao homem, com certeza não vai ter paz no seu coração, né? Não vai ter paz em seu interior. É uma pessoa que sempre estará fadada ao fracasso espiritual, porque ela vai tentar a aproximação de Deus pelos seus próprios méritos, quando Deus já fez isso, Deus já atribuiu isso a ela, e hoje pelo Espírito Santo. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: enviarei um outro Consolador. Jesus disse isso, enviarei um outro Consolador. Então Jesus foi o Consolador, hoje nós temos o Espírito Santo atuando em nossa vida. Então quando a pessoa não tem esta clareza, quando a pessoa não tem esta singeleza do evangelho, da salvação, da graça, uma pessoa que não tem paz, vai viver o fatalismo, Deus sempre quis aquilo, é vontade de Deus dessa forma. E Deus quis assim. Deus quis assim, e trazer trágicas consequências espirituais. Eu gostei porque você está trazendo agora exemplos práticos, mas em que outros exemplos práticos? Por exemplo, a pessoa que fica jejuns, isso pode ser uma forma de querer dividir o papel com Deus? Pode falar agora, professor Muniz. Quando a gente fala em salvação, é sempre bom você pensar em ação e reação. A ação de Deus dando seu Filho para morrer em nosso lugar. São João 3,16. Deus amou o mundo e deu seu Filho, para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna, tenha paz com ele. É a reação do homem. Aquilo que Deus fez, a gente chama de graça, que é o dom de Deus. Então, qual a consequência do ser humano reagir positivamente, aceitando o dom de Deus? E onde que isso vai impactar? Vai impactar em todo o seu ser, bio, psico, sócio, emocional. Veja, o impacto positivo, se você pegar o contrário, também será o negativo se ele não aceitar. Mas eu tenho paz com Deus, não tenho mais medo de Deus. Eu não fujo mais de Deus. Eu amo o meu semelhante com uma extensão divina. Eu tenho
equilíbrio emocional, porque não tendo mais medo de Deus, todas as outras patologias emocionais vão sendo atenuadas e até eliminadas. E do ponto de vista físico, você sabe, você é médica, você sabe o impacto das emoções no físico, não é? Ah, com certeza. Agora você imagina o que significa essa certeza do perdão de Deus em todo o ser. Essa fisiologia das emoções iluminadas pelo poder de Deus, alimentadas pelo poder de Deus. O que significa isso na vida de uma pessoa? Pelo que eu estou entendendo, então, a gente vive carregando uma culpa que não precisa. É isso? A gente vive carregando um peso de Deus quis assim, ou estou agradando a Deus, ou estou desagradando a Deus, e vivendo, carregando, porque parece um peso, né? Viver à altura de Deus, não é complicado isso? Será, na opinião de vocês, então a gente carrega uma culpa desnecessária? Sim. A pessoa carrega a culpa desnecessária quando, tendo aceitado a Cristo, não assume essa paz, não toma posse dessa paz. O que a Bíblia diz sobre isso? Romanos 8:1 diz: desde agora, isto é, desde que eu aceito a Jesus como meu Salvador, desde que eu em arrependimento e confissão de pecados, entreguei minha vida. O apóstolo Paulo diz assim: já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isto significa que atendemos ao convite de Jesus: venham a mim e descansem. Venham a mim e experimentem a minha paz. Essa é exatamente a proposta essencial do cristianismo. Ali em Cristo terminam todas as nossas buscas. Os fardos são dispostos aos seus pés. Você pode então caminhar com uma parceria com Ele. O aceitar ou não é de uma certa forma desempenhar um papel nesse processo? Porque, a princípio, vocês... desculpe eu fazer essas perguntas, de repente é a pergunta de quem está nos assistindo. Sim. Vocês mencionaram assim, que no judaísmo e no islamismo o ser humano tem total participação. Foi isso que eu entendi, né, né, pastor Chaguri? E que no cristianismo o ser humano não tem participação. Mas o aceitar ou não, que é meu papel, não é uma espécie de aceitar, o ser humano, desempenhar um papel? O ser humano ele tem participação no cristianismo. A participação dele, como disse o nosso amigo Muniz, muito bem explicado, é a questão do crer. Deus lhe deu a liberdade de crer ou não, né? Então, o que o Senhor fez por você já está consumado. Foi realizado por Ele na cruz do Calvário e nos deu a grande possibilidade dessa aproximação e da regeneração do homem. Agora tem uma questão importante. O crer também tem um papel divino, porque é pela atuação do Espírito. Sem o Espírito Santo, como essa pessoa chegaria a conclusões coerentes de que Deus o ama e que Deus o quer? Então o Espírito Santo também convence o homem do pecado e faz com que o homem creia em Cristo Jesus. Mas aí o homem, ele pode, pela liberdade que o Senhor concede, ele pode não escolher não crer em Cristo Jesus. Se você me permitir, tem um texto bíblico que nos diz o seguinte, Romanos capítulo 2, o verso 4, olha só. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e a tolerância e a longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Então, até para se arrepender é uma atitude divina. Né? Tudo é dom. O arrependimento é um dom. O arrependimento resulta do Espírito Santo ter despertado no ser humano o interesse por Deus. Então, a bondade de Deus, ele leu muito bem aí de Romanos, é que leva o ser humano ao arrependimento. Que bondade? A bondade de Deus mostrada no dom de dar o seu Filho para morrer por nós. Deixa eu ver se eu entendi, então.
Tudo é iniciativa divina. O plano da redenção que já foi formado muito antes da formação do homem já existia. Aí vem o Cordeiro de Deus já tinha sido morto desde a fundação do mundo, né? E aí vem, o Cristo realmente vem, morre por nós, nos dá a oportunidade e desperta, não somente isso, ele desperta em nós aquela natureza que estava lá, que vocês falaram no comecinho, que estava ali quietinha. Obliterada, mas não eliminada. Aí ele vem falando, olha, tem uma parte em você que eu fiz, que eu coloquei, e a partir daí é que vem o desejo pelo arrependimento, é isso? Isso. Quem pode se sentir salvo em Cristo então? Jesus disse, aquele que vem a mim de forma alguma, eu lançarei fora. Uma das verdades mais cristalinas da Bíblia é a certeza que nós podemos ter de aceitação por parte dele. Citar aqui alguns trechos lindos, por exemplo, João 3,36 diz assim, quem crer no Filho tem a vida eterna. Amém. Olha que coisa linda. Quem é que pode sentir-se aceito? Quem aceitar que foi aceito. Isso não é tão complicado, porque mas eu amo esse pensamento. Diz que em Cristo o Senhor aceitou a humanidade inteira. Olha que coisa linda. Humanidade inteira, quer dizer, a humanidade, cada um, todo mundo. Todo mundo está aceito em Cristo Jesus. Sabe o que o ser humano tem que fazer? Apenas aceitar que foi aceito. Isso também nós chamamos de fé. Fé é aceitar que você foi aceito. Então, quando eu aceito a Cristo, eu estou dizendo, eu aceito a tua aceitação de mim. Quando a pessoa diz, não, eu não aceito que eu fui aceito, aí ela continua condenada e perdida. Mas se eu puder pedir para vocês uma dica, porque assim, a gente vive num conflito e muitas vezes quem está nos assistindo também vive meio que querendo dividir, sabendo disso na consciência, mas não conseguindo colocar isso em prática. Como é que a gente faz para não dividir, para aceitar e viver em paz, viver livre? Que dica vocês poderiam nos dar? A dica não tem outra. É acreditar que é palavra de Deus. Aquele que se arrepende e confessa alcança misericórdia. Quando eu confesso os meus pecados, me entrego, mas não consigo ter paz, eu estou dizendo que Deus é mentiroso. Exato. Quem é que tem coragem de dizer que Deus é mentiroso? Eu prefiro dizer, Pai, eu descanso na Tua palavra, de que Tu me aceitaste em Cristo Jesus. Mesmo que no começo isso seja difícil, porque é um conflito, né? Sim. Interessante que o Senhor Jesus ele disse o seguinte, tomai o meu jugo, né, e aprendei de comigo, mim. Né? Na época de Jesus Cristo, cada rabino tinha o seu jugo, e este jugo ele era composto por códigos de leis, e eram jugos pesados. E o que é o jugo? O jugo é aquele instrumento que coloca sobre o animal para direcionar o animal. Quando Jesus Cristo ele diz, olha, tomai o meu jugo, meu jugo é leve, não é suportável. Jesus está falando o seguinte, sinta-se livre em mim, né? Tenha liberdade em mim, você não é mais escravo de si mesmo e nem escravo do pecado. Você está liberto em mim e viva por mim e eu viverei por você. Mesmo que a nossa consciência acuse, porque vive um conflito. Não, você tem culpa, você é pecador. Isso deve ser a artimanha do inimigo, né? Para impedir que a gente de fato aceite e alcance a paz. Mas mesmo que a gente vive esse conflito, a sugestão de vocês é tenha a sua firme consciência de que o preço já foi pago. Não tenha dúvida. Romanos 5:1, sendo justificados ou recebendo o perdão de Deus, nós temos paz com Ele. Nós temos paz. Isso significa, paz é a ausência de acusação. O Espírito Santo de Deus, ele veio para nos convencer de que éramos pecadores, mas para nos dar a paz. O inimigo, que é o acusador, ele vem para esmagar, provocar culpa e esmagar. Muito lindo isso. Você ia falar algumas coisas? Sim, interessante que a palavra do Senhor nos diz em Romanos, que o Senhor nos transportou do império das trevas para o reino de luz, o reino de Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ele usa o termo império para declarar, porque império, você tem um imperador, o imperador não é bom, né, se referindo a Satanás. Reino, você tem um líder que é um rei, o rei é magnânimo, que é Jesus Cristo. Então nós saímos, fomos transportados desse império
da escravidão, do pecado, para nos tornarmos livres. E não somente nós poderíamos ser livres, mas no pecado, mas somos livres fora do pecado, em Cristo. Fomos transportados, não estamos no império mais das trevas do pecado. Não domina mais o pecado a nossa vida, porque Cristo está em nós. Eu tenho esse texto aqui, pastor, posso ler? Claro. Claro. É Colossenses, na verdade. Colossenses 1, 13. Ele nos libertou. Quem? Jesus Cristo. Quando? Quando entregamos a vida a Ele. Ele nos libertou do império das trevas, onde os demônios mandavam na nossa vida. E Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu diria, eu faria, na verdade, uma pergunta. O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho mudança de cidadania. Quando eu encontro Cristo, quando eu entreguei minha vida a Cristo, Ele mudou minha cidadania. Meninos, quanta coisa interessante a gente pôde aprender em tão pouquinho tempo, mas o tempo esvaiu, a gente vai ter que continuar a semana que vem. A gente vai continuar essa conversa, com certeza que tem mais assunto no próximo programa, viu? Gostaria que vocês deixassem só um tchauzinho bem rapidinho, primeiro o professor Muniz, depois o pastor Chaguri. Em Cristo Jesus há salvação. Você que já o tem no coração, continue feliz. E você que ainda não havia experimentado, abra o coração agora mesmo e diz: Cristo, reina absoluto na minha vida. Como muito bem o Muniz disse, Colossenses nos diz que você foi transportado para o reino de luz. Então, querido, sinta-se livre em Jesus Cristo, não tem dor de consciência. O apóstolo Paulo, ele disse: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Você é liberto do império das trevas e o poder do inimigo não tem mais domínio sobre a sua vida. Amém. Que Deus te ilumine, que o Senhor te guarde. Um grande abraço. Muito obrigada, pastor. Você ouviu o que a gente falou aqui? Não é à toa que o Evangelho é chamado de Boas Novas da Salvação, porque é isso mesmo, é uma excelente notícia. Você não precisa viver com culpa, sem paz. E qual seria, por exemplo, o papel da obediência? Uma vez que a gente é salvo em Cristo, por que eu deveria obedecer? Esse é o assunto da semana que vem, porque como você já sabe, o programa Vida Mais Viva vai continuar com o assunto Salvação e Graça. Esperamos por você, fique com Deus e até o próximo programa.